Irmãos, tão bom estar aqui nessa noite. Hoje é um dia de festa, né? Nós temos, na verdade, 16 pessoas que vão descer as águas. Hoje são 7, é isso? 6 ou 7 que vão descer hoje. E algumas que estão resolvendo questões de casamento. E que depois do dia 21 eu vou fazer um batismo para eles nas células. Então alguns vão batizar na célula até o final desse ano, enquanto regulariza a questão de casamento. Mas então hoje é um dia muito especial, porque o nosso alvo é pregar o Evangelho, que as pessoas entendam a pregação do Evangelho e se convertam, né? Um testemunho de conversão é o batismo, porque o batismo é um testemunho público de fé, né? E tem 6 irmãos aqui que vão hoje dar esse testemunho público de fé, falando: ó, eu faço parte dessa igreja, e a partir de agora o pastor pode pegar no meu pé, para mim não faltar culto, não faltar célula, ser um dizimista, um ofertante. Amém. É isso que você está falando aqui. Não falaram isso para vocês? Na consolidação não falaram? Ah, não, era para ter falado. Então assim, porque quando um filho novo nasce na casa, nós temos que acompanhar, amém? Nós temos que cuidar. Eu estou aqui hoje porque alguém cuidou de mim, e por ocasião do Jesuscidência, a pessoa que fez a consolidação comigo está aqui hoje, aleluia. Eu depois vou perguntar o segredo para ele, que ele nunca envelhece, ele tem o mesmo rosto desde que eu fiz a consolidação comigo lá na minha casa. Não envelhece, branqueou um pouquinho a barba, mas tá novinho, aleluia. Então eu quero dizer para você, é muito importante esse processo de caminhada. Então você vai batizar hoje, a consolidação vai continuar, e você vai ver que muitas coisas na sua vida vão começar a mudar. Já começou, mas vai mudar muito mais, pode ter certeza disso. E eu louvo a Deus pela igreja, os irmãos que estão aqui. Agora nesse novo local de reunião, sempre que nós reunimos parece pouca gente, porque nós estamos vindo de um predinho lá de 300 metros quadrados para esse aqui de 1.300, então assim, é muita diferença, é só 1.000 metros a mais, mas esse lugar é profético. Obrigado, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que se der um copo d'água fria para um profeta, já ganha galardão. Coca-Cola então, ganha o céu inteiro, aleluia, obrigado. Então, é importante nós já acostumarmos com essa mentalidade, mas saber que vai crescer. Nós fizemos a metragem aqui, irmãos, do prédio, e nós fizemos uma soma de quantas cadeiras vai comportar esse prédio. Nós fomos lá em Goiânia, tivemos lá na semana passada na Conferência Internacional da Vinha, e nós encontramos um prédio lá na Videira Portal, igual o nosso, mesmo tamanho, para não dizer que é 100% igual, é 4 passos de diferença, que nossa medida aqui quando não tem treino é passo, são tantos passos. Aí nós medimos aqui por passos e fomos lá em Goiânia e medimos o prédio lá da Videira Portal por passos. Tem 4 passos de diferença só na largura, no comprimento é o mesmo. E lá nós contamos 1.060 cadeiras, daquelas almofadadas mais largas. Então eu calculo aqui que cabe 1.000 cadeiras confortavelmente aqui. Então nós vamos conseguir botar 1.000 cadeiras. Para você que já ofertou na oferta das cadeiras, quem lembra aqui no apelo que a gente fez na chegada do encontro, nós fizemos um apelo para levantar 100 cadeiras de oferta, é R$50 cada uma. Nós levantamos 83 cadeiras de oferta, só que só chegou para nós até agora 22 cadeiras. Então se você deu a sua oferta, só pelo menos dá um feedback para nós, ó, vai ser final do mês que eu vou dar, vai ser na quinzena, só para nós programar a compra das cadeiras lá na fábrica. Então se você dê o seu nome lá, não esquece só de dar o feedback de quando que vai chegar o recurso, para nós poder comprar tudo junto, porque é melhor, em quantidade a gente consegue o valor melhor, e também o frete fica uma vez só, amém? Outra coisa que eu, antes de pregar aqui, que é um aviso também, semana que vem nós começamos de novo a parte 2 da reforma do prédio. Então nós fizemos a parte 1, que é para deixar, você não viu como é que estava isso aqui antes, então como está agora, eu vou concordar com o obreiro Evandro, tá bom, tá muito bom, mas pode ficar sobrenatural, amém? Pode ficar extraordinário, e nós vamos trabalhar para isso. A partir do ano que vem, nossos encontros com Deus não serão mais no sítio, todos eles serão aqui. Atrás daquela lona preta que você está vendo, nós temos mais uns 5 metros de prédio, pela largura toda. Então ali vão ser 2 dormitórios, masculino e feminino. Nós vamos deixar um negócio assim de primeiro mundo, fazer uns dormitórios padrão, e ali na lateral vai ser os vestiários que estão semi-prontos já, e nós vamos fazer
os encontros com Deus do ano de 2023, todos aqui. E essa não é a notícia melhor. A notícia melhor é que eu já tenho 3 igrejas para fazer agenda comigo aqui, para também alugar o nosso prédio para fazer encontro. Eu só estou tirando uma base com você, só para você entender o que vai acontecer o ano que vem. Nós fizemos um encontro agora na semana passada, retrasada, né? Só para o sítio nós deixamos R$8.000 de pagamento. Imagina o que nós faríamos com R$8.000 aqui nesse prédio. Só para você saber, até agora, desde que nós pegamos, nós gastamos exatamente R$8.000 aqui. Para transformar do que era para o que está agora. Pastor, de onde é que veio esse dinheiro? Não me pergunte, é que nem encontro, a gente começa zerado e termina zerado, mas com tudo pago, amém? Então, Deus tem dado, pessoas têm levantado oferta, já falei para os irmãos, gente que nem é da igreja, uma senhora que não é da igreja, não é cristã, mas acha muito bonito o trabalho, ela deu uma boa e considerável oferta para nos ajudar. Então, a partir da semana que vem, nós voltamos então com a parte 2 da reforma. O que nós vamos fazer? Pintura externa, nós temos alguma coisa de tinta ali sobrando, vamos precisar comprar mais. Vamos começar a reforma dos vestiários, que é encanamento, quebra-parede, essa parte mais de mão de obra de pedreiro, de quem sabe trabalhar com isso. Construtor civil é melhor, né? Pedreiro não é bom. Construtor civil, quem trabalha com essa parte. Então, toda mão de obra nós trabalhamos com um voluntariado. Então, se você tem disponibilidade, pastor, eu tenho 1 hora para vir aqui ajudar, já vai ser bênção. Vai botar uma tinta na parede, fazer alguma coisa, já vai nos ajudar. Então, semana que vem, nós retomamos a reforma, claro que num nível menos acelerado do que estava antes, que antes nós tínhamos que deixar pronto. Agora a pressa não tem pressa, agora nós vamos fazer conforme nós vamos necessitar. Essa parte de trás e a escola ali, tem 3 meses para ficar pronto. Então a escola, o obreiro Jonas está responsável pela reforma, ele vai tocar ali, já está fazendo orçamento, e a parte de trás aqui, o Giovanni Penafor, que é o responsável pelas obras do prédio, a partir de agora empossado, ele já era antes, né, mas agora ele está empossado, ele que vai coordenar toda essa parte de reforma, é o cara que entende, ele vai precisar de mão de obra e recurso, e Deus vai dar mão de obra e recurso, amém? Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Para você ouvir e orar por nós. Primeira coisa que você tem que fazer é orar, para Deus mandar provisão, recurso. Nesta semana, o líder dos radicais livres do Rio Grande do Sul e Uruguai esteve visitando o nosso prédio, e assim, ele gostou muito do que ele viu, e há uma grande chance da conferência dos radicais livres, que vai acontecer em fevereiro, seja aqui no nosso prédio. Serão 600 jovens vindo de todo o Rio Grande do Sul e do Uruguai. Ele gostou muito do espaço, falou, olha, eu acho que vai ser aqui, porque tem espaço para botar chuveiro, vamos fazer dormitório. Então, são 600 jovens, e aí nós vamos fazer o que? Já falei para o obreiro Jonas, que é responsável pela cantina, nós vamos alimentar esses jovens final de semana todinho, vamos vender cachorro quente para eles, marmitex, vamos levantar o recurso da reforma, tudo a cantina, aleluia, amém? Nós vamos trabalhar com as ferramentas que Deus tem nos dado. Imagina 600 jovens esfomeados, porque jovem, crente não bebe, mas come, que é uma loucura. Então nós fazemos um cachorro quente aí, vendemos 300, pagamos o encontro, a comida do encontro, imagina 600 jovens. Nós vamos fazer essa cantina bombar, amém? Estou te contando tudo isso para você se alegrar comigo, porque 2023 vai ser o ano da casa cheia. Pastor, cheio de pessoas, cheia de tudo. Sua casa vai ter recurso, vai ter provisão abundante, não só para a sua família, porque não é isso que Deus tem para você e para ajudar muitas outras pessoas, para sobejar, para ter mais do que você precisa, para que você possa, os seus celeiros possam transbordar abundantemente, amém? Quantos gostariam de ter mais para ajudar mais pessoas, amém? Esse é o nosso alvo como igreja, nós queremos isso. Bom, hoje eu quero compartilhar uma palavra, em primeiro lugar, específica para os batizandos, para quem vai descer as águas hoje, mas nós como cristãos, sempre é bom ouvirmos a palavra e tomarmos ela como alimento, e o título da mensagem de hoje é, um novo mandamento vos dou. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar nessa noite, dá-nos espírito de revelação, sabedoria e entendimento no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra.
fala conosco, revela-te a nós através da tua palavra, e que nós possamos sair daqui nessa noite cheios de fé, ousadia, por meio da palavra do Senhor, em nome de Jesus, diga amém. João capítulo 13, versículo 34 e versículo 35, abre lá para nós. João 13, 34 e 35, eu acho que vai projetar aqui hoje. Nossa projeção hoje está deficitária. Vou ler aqui, não vou esperar por ela. João 13, 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nós vemos aqui, por meio do Evangelho de João, Jesus dando uma direção, para que o mundo pudesse conhecer que os discípulos realmente eram discípulos de Jesus. E ele fala então a respeito do amor, de amarmos uns aos outros como ele nos amou. Esse amor, se você for procurar na Bíblia, você vai encontrar vários tipos de amores, o significado do amor para várias direções. Por exemplo, se você falar do amor fraternal, o amor fraternal é o amor entre irmãos. O amor eros é o amor que um casal sente um pelo outro. E o amor de Deus? O amor de Deus é o amor ágape. Que amor é esse, pastor? O amor ágape é um amor incondicional. É um amor que independe de condição. A Bíblia diz que Deus te amou sem pensar em receber nada em troca. Esse amor de Deus, ele foi derramado lá na cruz do Calvário, por meio de Jesus, por mim e por você. Quando estão me entendendo, diga amém. Mas existe também um método de merecimento que às vezes é ensinado sobre a palavra de Deus. Nós chamamos de o princípio de viver na lei. E quem fala da lei, logo se lembra dos 10 mandamentos. Olha para cá, você não fica conversando na minha palavra que eu vou te chamar pelo nome. Olha só, olha para cá. Se você conversar na minha palavra, eu vou chamar pelo nome. Claro que eu tenho liberdade de falar, que eu conheço o nome, né? Aleluia. Quem não conhece o nome, fala, ô tchê, para de falar aí. Então, se você ouvir falar dos 10 mandamentos, alguém que ouviu falar dos 10 mandamentos? Só para mim ter uma noção aqui. Muita gente, tem gente que levantou a mão, tem gente que está dormindo com esse calorão todo, nesse calor, e tem gente que nem sabe o que eu estou falando, ou nem sabe que planeta está. Mas o que eu quero falar para você? Os 10 mandamentos tem novela, tem filme. Você pode nunca ter lido a Bíblia na vida e ter conhecimento sobre os 10 mandamentos, né? Porque hoje tem novela. Pastor, novela dá para assistir. Vamos parar com esse pode e não pode, que isso aqui é da lei. Mas assim, hoje tem os 10 mandamentos, até um filme chamado 10 mandamentos. Eu nunca vi, mas me disseram que tem. Existe, né? Eu acho que é a Record que produz isso, do Bispo Edir Macedo. Eles têm a Record lá, eles produzem esses filmes. Então, é fácil conhecer os 10 mandamentos, mas as pessoas perguntam assim, pastor, nós vivemos por esses 10 mandamentos? Esses 10 mandamentos são os mandamentos de Jesus para nós? Não são. Por isso o título dessa mensagem, um novo mandamento vos dou. Deixa eu perguntar para você, havia um Velho Testamento, hoje tem um novo, sim ou não? Isso quer dizer que o velho passou, o novo é onde nós vivemos hoje, amém? Existia uma velha aliança, hoje existe uma nova aliança em Cristo Jesus? Beleza. Então existia os mandamentos da lei? Sim, não era 10 mandamentos, era 613. Mas eles eram, aqueles 10 eram uma amostragem dos 613. Mas nós vivemos eles hoje? Não, Jesus disse, um novo mandamento vos dou. E que mandamento é esse? Jesus, ele veio para simplificar tudo, para que eu e você pudéssemos entender. Então Jesus, ele chega e fala assim, a lei de Moisés
para alguns os 10 mandamentos, para outros os 613, ele fala, vou resumir em 2, amarás a Deus, amarás envolve a quem? Nós, amarás a Deus sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo, amém? Aí eu pergunto, tem alguém aqui nesse recinto, que consegue amar a Deus sobre todas as coisas? Eu peço para você, se você acha que consegue, não levanta a mão que você vai passar vergonha, por favor. Pastor, eu acho que eu consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu te provo em poucas palavras, você não consegue. Amar a Deus sobre todas as coisas é colocar Deus em primeiro lugar em tudo, antes da sua esposa, antes do seu marido, antes dos seus filhos, antes de qualquer coisa. Para o homem natural, isso é impossível. Ah, pastor, mas amar o teu próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento que resume os 10. Também ninguém consegue. Porque se o teu próximo estiver muito próximo, você vai ver os defeitos dele. E aí você vai começar a acusá-lo. Aí você vai começar a apontá-lo. Pastor, então que esperança há para nós nos 10 mandamentos da lei? Nenhuma. Por isso que ele passou. Tinha que um perfeito vir para cumprir a lei perfeita. Jesus veio, sim ou não? Ele era perfeito, sim ou não? Então ele cumpriu a lei perfeita. Porque agora o evangelho nos é pregado, o evangelho da graça nos é pregado, e esse evangelho nos coloca dentro de Cristo e Cristo dentro de nós. Para que onde nós estejamos hoje, Cristo está conosco e nós estamos em Cristo. Por isso que a Bíblia diz no momento que Cristo habita em nós, porque Cristo em vós é a esperança da glória. Mas você vai encontrar um outro momento que a Bíblia diz que Ele está sentado nos lugares celestiais e nós estamos com Ele assentado, porque virou uma amálgama, uma mistura que ninguém mais pode separar. Amálgama é uma mistura que você não consegue mais separar. Por exemplo, se eu pegar água e óleo e botar no mesmo recipiente, você consegue separá-los. Água e óleo não se juntam. Você pode misturar, quando parar, vai ficar separado. Mas se você pegar açúcar, você pegar sal, você pegar água, farinha, misturar tudo, fazer um bolo, tenta tirar o açúcar depois, não tem como. O sal, não tem como. A farinha, não tem como. Essa mistura na Bíblia, no original, é chamada amálgama. E quando a Bíblia diz que você foi unido com Cristo, é essa palavra que aparece no original, amalgamar. Então, se você foi amalgamado com Cristo, isso quer dizer que nunca mais você pode ser separado dele. Uma vez que você está em Cristo, você está em Cristo para sempre. Amém? Então, é importante você saber, nós não conseguimos fazer a vontade de Deus por meio dos mandamentos da lei. Por isso nós vivemos debaixo desse novo mandamento. Mas daí eu estou falando aqui, esse novo mandamento é o mandamento que Jesus deu. O mandamento da lei era, amarás a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Mas o mandamento de Jesus é, ame uns aos outros como eu vos amei. E aí a pergunta que não quer calar, como Jesus nos amou? Qual foi a expressão de Jesus na cruz? Foi o amor de Deus, sim ou não? Está lá em João capítulo 3, versículo 16, o versículo mais lido da Bíblia, mais falado, mais pregado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então se você crê em Cristo, você não perece mais, o versículo já está dizendo. Você recebeu a vida eterna e você anda em novidade de vida. Para essa vida eterna, onde a morte não tem mais poder. E esse mandamento então, ele nos faz amar uns aos outros, como Ele nos amou, morrendo. O chamado para amar é o chamado para morrer. Porque imagina só, amar quem é amável é muito fácil. Quem anda longe de mim, me ama muito fácil. Quem anda perto de mim, me odeia muito fácil. Sério, irmãos, alguns irmãos da igreja, eles não estão perto de mim, porque Deus não deixa, senão eles vão embora da igreja.
Está aqui, os irmãos estão mais perto de mim, que ficar nessa obra perto de mim, eu sou chato. Eu sou como dizia, um elemento xarope, eu sou mesmo, sou chato. Mas porque eu gosto das coisas certas, alinhadas. E quando eu trato um negócio, faço um negócio, eu quero ver a coisa acontecer, nem que a gente vai até às 3 horas da manhã. E as crianças chorando e o cachorro gritando, mas nós vamos até às 3 da manhã para terminar. Então, quem está perto de mim, vai ver essas minhas debilidades. E amar uns aos outros como Ele nos amou. Aí eu pergunto, pega os 12 discípulos de Jesus, todos perfeitos, todos não tinham nenhum defeito, todos eram maravilhosos, impecáveis, todos defeituosos. Primeiro, todos os 12 foram reprovados pelos rabinos da época. A religião, os religiosos da época não aceitaram nenhum dos 12. Jesus recolheu o lixo da humanidade. Jesus era um reciclador. Ele juntou o lixo da humanidade, todo mundo foi reprovado. Ele trouxe. O que ele fez? Transformou em 12 homens, 12 que caiu para 11, depois voltou para 12, depois virou muita gente. Porque na verdade, a chacoalhada aconteceu porque Judas pisou na bola, e tinha que pisar, estava escrito. Depois veio escolher o errado. Eu tenho essa tese, eu acredito nisso, que Matias foi uma escolha errada. Eles usaram o Urim e o Tumim para escolher ele, e essa época já tinha passado, era a época dos sacerdotes, agora era pelo Espírito que era escolhido. E depois o 12º apóstolo, que foi o 13º, o apóstolo Paulo, foi escolhido. Mas na verdade ele seria o 12º, mas isso é uma outra pregação. Uma hora dessa eu vou pregar sobre isso. Mas eu quero só falar para você que Deus escolhe quem não é. Deus escolhe pessoas improváveis. Por quê? Porque é muito mais fácil, se você entender quem você era e de onde você foi, aceitar outras pessoas, do que alguém de muito intelectual e que se acha muito inteligente, muito santo e muito auréola na cabeça e muito anjo, tolerar o erro dos outros. Vai dizer, é muito mais fácil. Eu falei que eu estou pregando para vocês hoje, mas eles também vão ouvir. Vamos dar essa goela para eles, vamos dizer assim. Vamos dar essa chance. Depois vieram aqui prestigiar o batismo de vocês, vamos compartilhar com essa comida. Mas assim, você agora vai estar vivendo a vida da igreja. E às vezes na cabeça de muitas pessoas que não ficam na vida da igreja, é porque elas acham que elas precisam mudar tudo na vida delas. Pastor, algum pergunta assim, pastor, qual que é a doutrina da videira? O que pode e o que não pode? Porque eu já ouvi falar aí que bermuda vai para o inferno. O irmão pensou assim, me azarei, né? Mas não, nós não cremos nisso. A nossa doutrina, nós sempre falamos, está escrito aqui, ó, é a doutrina dos apóstolos. Nós não somos criativos para inventar nada novo que não esteja na Bíblia. O que está aqui já é difícil de viver. Nós vamos criar mais alguma coisa para quê? Então nós vivemos a Bíblia, a palavra de Deus, dentro da medida que nós vamos tendo luz e revelação. Essa é a igreja que você faz parte a partir de agora. Ou já estava fazendo, estava só esperando o dia do batismo. Mas para você entender, hoje, esse descer as águas é um comprometimento diante dos céus, da terra e debaixo da terra. É um comprometimento de amar uns aos outros como você foi amado, né? O encontro mostra 1% do que é esse amor de Deus, que os irmãos vão lá, servem, né? Esse encontro foi um pouquinho atípico, né? Perdoa nós se atrapalhar na jogada lá no início, mas no final foi bom, terminou tudo bem. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Mas então, lá no encontro você foi servido, cuidado, amado, prestar atenção em você, dedicar o tempo, porque é isso que Deus faz na verdade. A Bíblia diz que Ele não dorme nem dormita, Ele nem pisca, para derramar o amor dEle nos nossos corações. Aí você pergunta, pastor, e agora? Eu converti, eu vou batizar, eu estou numa célula, qual que é o meu papel daqui para frente? Fazer por outras pessoas o que fizeram por você. Há 15 anos atrás, alguém bateu no meu portão, eu era um alcoólatra, maconheira não era tanto, mas fumava uma maconha. Então assim, estava com o meu casamento destruído, 10 anos de sofrimento, pancadaria, quebradeira, uma tragédia de vida.
Mais ou menos o que o mundo produz hoje, uma tragédia de vida. E alguém foi lá e pregou o evangelho para mim. E como todo coração duro, eu não aceitei, num primeiro momento. Mas depois, não há coração duro o suficiente que o evangelho irresistível não entra. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é irresistível. O evangelho da graça de Deus, se ele é pregado com um espírito de poder, não existe coração duro que não converta. Não adianta, não existe. Ele é irresistível. Então, por meio da persistência, que é outra característica de um cristão vencedor, ele não desiste nunca. Pessoas continuaram crendo que eu podia mudar. E o tempo passou. E Deus me libertou do vício, Deus me libertou do monstro que eu era, tirou os demônios que estavam dentro de mim, glória a Deus, e tinha bastante, eu acho. Então o que acontece? Eu vim parar aqui. Mas eu era uma pessoa improvável. Da minha família mesmo, pouco acreditado. Deus escolhe os que não são, para confundir os que acham que são. E até aqui Deus tem feito grandes coisas, porque lá nós entendemos, eu falei com a minha esposa, um dia nós sentamos na cama e eu falei assim, nós precisamos definir hoje o que nós vamos querer da nossa vida. Ou nós vamos continuar nessa loucura de igreja, ou nós vamos parar, porque até aqui já deu. Ela falou, eu acho que nós deveríamos continuar. Eu falei, então nós vamos continuar. Só que é o seguinte, eu não entro em nada de meio corpo. Quando eu bebia, eu não tomava uma garrafa de cerveja. Eu só parava de tomar depois que eu desmaiava. Tudo que eu fui fazer, eu fui intenso. Eu falei, para a igreja, para o evangelho, vai ser para valer. É importante entender isso. Ela falou, tá bom, é isso que eu quero. E nós entramos de cabeça. Eu lembro que nós fizemos um propósito diante de Deus, eu e ela, lá no nosso quarto, lá naquela casinha pequenininha, não sei se for lá, só dividido com a cortina. Falei assim, o que fizeram para nós vamos viver até o último dia da nossa vida, fazendo para outras pessoas. Eu nem tinha chamado de pastor, nem sabia que ia ser pastor, na verdade nunca quis ser pastor, essa é a verdade, Deus o sabe. Eu nunca quis, eu não fui uma pessoa que sonhei, que sonho ser um pastor. Não, eu fui alguém chamado por Deus, Deus me chamou e eu só fui obediente ao chamado dele. Se dependesse da minha escolha, eu nunca seria um pastor. É importante você saber. O grande problema hoje é que o grande problema de muita atrapalhada de pastor é que pessoas não chamadas para o ministério, elas decidem ser. Um dia um irmão perguntou, pastor, o senhor falou para fazer parte da sua equipe tem que ser pastor, né? Eu falei, pelo menos eu quero treinar pastores. Tá, mas eu não tenho chamado, e se eu me chamar? Eu falei assim, tu vai ter um problemão, porque vai ter dias no teu ministério, que a chapa vai ficar tão quente, e vai ser só tu e Deus, e aí o chamado e a palavra de Deus para a tua vida, vai definir aquele dia. Essa é a casa alicerçada na rocha. Então, é importante saber, aquela decisão, norteou os meus dias até hoje. Sabe por que eu não paro de servir a Deus? Não é porque eu tenho medo de Deus, é por causa de muitos de vocês. Porque quando uma coluna para, muitos outros param também. Então eu entendi naquele dia que nós conversamos, para nós parece que não foi tão sério, né, Flor? Parece, nós estávamos ali no começo da caminhada, mas Deus entendeu como algo sério. E sabe o que aconteceu? Já são milhares de pessoas que nós ganhamos para Jesus hoje. Milhares. Eu vou nos lugares e pessoas que eu nem sei que eu conhecia me atacam. Eu fui na Caixa Econômica Federal esses tempos atrás, e um segurança, eu achei que o segurança ele ia me prender, porque eu entrei na caixa para levar uma pessoa, e o cara ficou no meu cangote assim. Falei, será que eu tenho cara de ladrão? Eu já fui cachaceiro, eu já fui maconheiro, mas ladrão eu nunca fui. A não ser que roubar lápis na escola, borracha, é ser ladrão, é também, né? Fazer o quê? Então o que acontece? O cara ficou em cima de mim, até sair. Quando eu estou saindo na porta giratória, o cara gruda no meu braço. Ah não, daí assim, né? Eu sou cristão, sou pastor, mas tudo tem limite, né? Falei, cara, pelo amor de Deus, desde que eu entrei aqui, eu estou sentindo a tua respiração na minha orelha aqui. Tem alguma coisa errada comigo? Será que eu estou armado? Ele falou, eu estou em serviço, eu não podia fazer isso, mas eu preciso falar contigo. Tu não é o Juan Pablo? Eu falei, agora azarou.
pensei, vai que é um cara das antigas, que eu fiz alguma coisa, vai saber, né? Eu falei, depende. Ele falou, não, mas tu é sim. Eu estava num encontro com Deus, lá no Lar dos Retiros, lá em Sapucaia, num negócio que tinha umas alfaces plantadas, uns pinheiros. Falei, sou eu sim. Ele falou, muito obrigado. Eu falei, não entendi. Ele pegou o telefone, abriu o telefone e mostrou a foto de uma família. Ele, a esposa e um bebê. Ele falou assim, com os olhos cheios de lágrimas, falou assim, por causa daquela pregação, naquele dia, lá naquele encontro, tu contou o teu testemunho, nós passamos por uma pista, sujamos pé de barro, o pessoal lavou nossos pés, minha esposa tinha ido embora de casa, nós tínhamos separado, eu decidi voltar para casa, e hoje eu, ela e o meu filho estamos servindo a Deus numa igreja, e tu foi o canal para isso acontecer. Sabe, Deus vai te usar, e isso é mais gratificante que qualquer valor em cifras de reais. Essa é aquilo que o Denilson fala muito entre nós aqui, é aquilo que o dinheiro não pode comprar, a satisfação de que você foi um canal de Deus na vida de alguém, para mudar a vida de alguém. Isso talvez seja um dos maiores papéis seu a partir de agora, é levar pessoas a terem a mesma experiência que você teve, é gerar segundo a sua espécie, e a base, a essência de tudo isso, é o amor. Só faz quem ama. Sério, irmãos, um dia alguém perguntou assim, pastor, qual que é a essência para permanecer? Amar. Amar o que você faz, amar a sua família, amar a igreja, amar Jesus. Por quê? Porque você faz com intensidade de coração. Mas nós só podemos amar por um motivo. A Bíblia fala que nós amamos, está lá em 1 João capítulo 4, versículo 19, nós amamos pelo simples fato de que Ele nos amou primeiro. Então não existe amor ágape sem conhecer primeiro o amor ágape de Deus, porque nós só podemos amar porque Ele nos amou primeiro, porque aí você tem um encontro com o amor de Jesus, você fala, meu Deus, Ele me amou quando eu não era uma pessoa amável, Ele acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, Ele usou pessoas para investir na minha vida quando ninguém investiria. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Pessoal, pastor, estou investindo aqui para fazer o prédio. Qual que é o alvo principal? É encher de gente, meu irmão. O alvo de estar aqui é encher isso aqui de gente, porque o nosso negócio é pessoas. É pessoas. Cada família que nós ganhamos, edificamos, ensinamos, porque não é fácil isso. Quem é líder de célula sabe o que eu estou falando. Quem é anfitrião sabe o que eu estou falando. A vontade de desistir é muito maior do que a de continuar. Desculpa te falar isso, mas eu sou realista. A vontade de parar é muito maior. Mas como é que nós continuamos? Não são todos, alguns param. Mas quem é que continua? Quem entendeu que encontrou a pérola de maior valor. Ele queimou as pontes, não tem mais como voltar. Tem uma canção que fala: para onde eu irei, se eu não tenho para onde voltar? Então assim, eu não tenho para onde ir. Esses tempos nós passamos por uma crise muito violenta, fomos atacados, caluniados, isso são coisas que eu não falo com frequência, e eu estava conversando e falei assim, é nessa hora que às vezes dá vontade de parar, mas no mesmo tempo eu falei, sabe por que eu não paro? Porque eu não tenho controle sobre a minha vida, eu já entreguei para Ele, eu não mando mais em mim, eu não faço mais a minha vontade, eu não posso fazer ela, porque se eu fizer, estou perdido. Então viver em Cristo é viver por meio dEle, porque a Bíblia diz que dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Nós somos chamados para viver essa vida maravilhosa. Então nós entendemos que nós não vivemos pela lei, mas sim pela graça. A lei diz, ame a Deus, você tem que amar a Deus. Tem uma canção que diz assim, se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus, obedecer. Se vocês cantar aqui, eu tiro todo mundo aqui de cima. O Senhor teu Deus te exaltará sobre todo. Então você tem que ouvir a Deus, obedecer os mandamentos. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 28.
é uma prática da lei. Hoje é certo que nós ouvimos a Deus? Sim, porque o Espírito de Deus é a conexão, e Ele habita dentro de nós. Nós obedecemos a Deus? Obedecemos sim. Nós andamos por fé e não pelo que vemos. Então realmente a bênção do Senhor está sobre as nossas vidas, e onde nós chegamos nós somos uma bênção. Então a lei diz, ame a Deus, mas a graça diz, creia que Ele te amou. É diferente. Viver por obrigação, e é isso que eu quero falar para você nessa noite, nunca pense que Deus é um Deus mau. Se algum dia na sua trajetória acontecer algo de errado, fora dos seus planos e dos seus projetos, não culpe a Deus. Esse vai ser o último batismo que nós vamos enfeitar com balão, tá? Nunca mais na face da terra nós botaremos balão na decoração. Acabou a fase. Um dia foi TNT, aí nós tiramos uma favela de dentro de nós, aí veio balão. Agora nós vamos tirar a classe média, nós vamos para os ricos, agora nós somos ricos, amém? Pastor, nós somos ricos? Sim, Jesus se fez pobre para que nós fôssemos. Obrigado por ajudar. É a Bíblia que está falando, não sou eu. Porque o senhor não conhece a minha conta bancária. Não preciso conhecer, eu conheço a promessa. Você crê na promessa, está valendo. O problema é que às vezes você olha só para o natural e esquece da promessa. Quando você está agarrado na promessa, pode vir vento e temporal, pode sacudir, cair o telhado na sua cabeça, você continua firme no propósito. Eu sei em quem eu tenho crido, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Sabe aquele pai que sai e fala assim, filho, fica aqui, não sai. Eu vi um filme uma vez assim, deu um temporal, deu um terremoto, caiu tudo, o filho não saiu, o pai voltou e achou ele no mesmo lugar. É assim a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Enquanto Deus não falar nada, não mude. Continue andando onde você está andando, continue direcionando para onde você está direcionando. Não pare, você não é dono de si mesmo. Amém? Então saiba, Ele te amou primeiro. Quanto mais você crê, mais você cumpre o novo mandamento. Qualquer coisa que você pedir, o Pai vai te ouvir. Permaneça no amor do Senhor. A velha aliança é um monte de pode e não pode. E na velha aliança, a maldição está estabelecida. Se você for ver Deuteronômio 28, do versículo 1 até o versículo 14, só bênção. Mas do 15 ao 63, só maldição. Aí você lê, por isso que eu digo para os irmãos, começou a ler a Bíblia, comece pelo Novo Testamento, viu? Vocês vão começar a ler a Bíblia, ter intimidade com a palavra do Senhor. Lembrando, quando você nasceu de novo no Espírito, você recebeu o Espírito de Deus dentro de você, e o Espírito come, ele tem que comer, senão ele fica fraco, e a comida dele é a palavra de Deus. Você tem que estar no culto, tem que estar na célula, e nos seus dias, você tem que ler a Bíblia. Mas eu quero dizer para você, não comece com altos desafios, comece pouquinho. Eu nunca li a Bíblia, se eu vou ler 2 versículos por dia, tá bom? Tá ótimo na verdade, para quem nunca leu. Porque a Bíblia só, por meio do Espírito Santo, vai gerar em você desejo de lê-la. Eu falo que quando eu converti com 25 anos, eu tinha lido um livro na minha vida toda, só um livro, por causa da minha boca grande. Minha professora de literatura do 3º ano do ensino médio, estava na sala de aula, ela saiu para ir na secretaria, e eu conversando com um colega, eu sempre procurei sentar na frente, e aí eu conversando com ele, e ele falou assim, pois é estranho essa professora de literatura não dar um livro para nós ler, né? Normalmente as professoras de literatura dão. Eu falei, se eu te contar que até hoje eu não li um livro? Ele falou, é mesmo? Desde o início, nunca li, tenho pavor de leitura. E ele fazia assim para mim, ó. Eu falei, esse cara aí está estranho. Eu falei, o que houve? Olhei para o lado, a professora tinha entrado na sala e não tinha visto. Ela falou, é mesmo, Juan Pablo, muito bem, obrigado por me avisar. Eu não vou ser responsável para alguém terminar o ensino médio sem ler um livro. Todo mundo vai fazer a prova de literatura, mas o Juan Pablo vai ler um livro, vai fazer um resumo e vai entregar. Se ele fizer isso, está aprovado, senão vai repetir de ano. Falei, meu Deus, eu e minha boca grande aqui no meio dessa sala. Memória Póstumas de Brás Cubas era o nome do livro, nunca mais vou me esquecer. Horrível, eu já não gostava de ler, mas a leitura era horrível. E quando eu converti, o irmão falou assim, tem que ler esse livrão aqui agora, ó. Falei, estou perdido, eu e a Bíblia vão ser inimigos, porque eu não gosto de ler. Sabe uma coisa?
A pessoa que me ensinou foi muito sábia. Não, lê um versículo, lê uma história, vai indo, e eu fui indo. Peguei o gosto, e nunca mais parei. Eu parei de contar nos mais de 100 livros que eu já li. E hoje se tornou um hobby meu. Todo dia, não passa um dia sem eu ler a Bíblia e pelo menos um livro. Mas eu não leio só isso, eu leio notícia, eu leio cultura, eu leio um monte de coisa. Porque a leitura se tornou uma parte de mim. Mas o que despertou isso? A igreja. Então, pastor, eu sou que nem eu era, o senhor era, não gostava de ler. Fica tranquilo, começa com um versículo. Tem gente aqui assim, né? Mas é assim. Mas assim, vou dizer para ti, esse óculos aí é óculos de alguém que lê. Ou que pelo menos tem uma profecia para ler. Eu te digo, comece a ler. Então assim, vai lendo devagarinho, um versículo, um capítulo, porque é uma carta de amor. Quantos aqui leriam uma carta se você recebesse uma carta de amor? Entendeu? Então a Bíblia o que é? É uma carta de amor do seu Pai para você. É aqui que tem tudo que você precisa para viver uma vida plena em Deus. É uma carta de amor. Amém? O mandamento, ele sempre vai colocar um empecilho para você se achegar a Deus, mas a graça de Deus, por meio do amor, já te aproximou de Jesus. Então, é importante entendermos que nós fazemos parte de um reino celestial. Nós não somos mais, irmãos, dessa terra, nós somos do reino. O reino de Deus, ele já chegou. E a Bíblia diz que, em Romanos capítulo 14, no verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. As pessoas falam, pastor, eu estou passando por necessidade. Deus vai prover, vai abrir portas para te prosperar. Essa é a verdade. Mas eu quero dizer, a primeira coisa que o reino manifesta na sua vida é paz, é justiça e a alegria. Você se torna justo por meio de Cristo Jesus. Você recebe a paz, a shalom de Deus, a paz que excede todo entendimento, e a alegria que não provém de nenhuma coisa externa, mas é interiormente, é uma pessoa, é Jesus Cristo. O próprio Jesus é a alegria que veio habitar em nós, amém? Mas então nós precisamos viver esse estilo de vida. O apóstolo Paulo diz que ser achado em Cristo é ser achado salvo, onde a lei não pode reinar. Então nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa justiça está nele. Quando o Senhor Jesus disse que devemos buscar o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as nossas necessidades serão supridas, e é importante você entender, né, está lá em Mateus 6,33, se você ler o 32, o 31 e o 30, você vai ver o que é que vai ser suprido, porque ele fala dos pássaros, dos lírios, e ele fala de provisão para nós não andarmos ansiosos, e nós vivemos uma geração ansiosa, que não está disposta a esperar as promessas de Deus se cumprir, e é mais fácil murmurar, se queixar, reclamar, choramingar, do que dizer, eu creio, eu posso estar assim agora, mas vai acontecer. Eu quero dizer, sabe o que nos fez parar aqui? Sabe por que você está sentado aqui hoje? Sabe por que você está vendo esse prédio aqui, esse complexo de sala? São 17 salas, não tem uma escola aqui, em 2024, em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque decidimos nos momentos mais difíceis, clamar. Quando nós estávamos lá na caverna, nem banheiro tinha direito, nós já sonhávamos com isso aqui. Depois nós fomos avançando, nunca paramos. Eu quero dizer, nós estamos aqui, mas isso aqui não é o fim. Não é, nós vamos além daqui. Pastor, mas aqui é tão bom, nós não podíamos ficar aqui para sempre. É o que eu quero também. Por isso que eu disse para o Matias Velho, que não é um adeus, é um até logo. Não é um adeus, porque daqui, eu vou compartilhar um sonho com você hoje. A maioria da igreja já sabe, mas eu quero compartilhar com você que vai batizar hoje. Daqui, nós vamos multiplicar igrejas para todos os bairros de Canoas. Nós vamos ter a videira do Fátima, a videira do Guajuviras, a videira do Matias Velho, a videira do Rio Branco, Niterói. Nós vamos ter em cada bairro, porque os bairros de Canoas são muito grandes. Então nós vamos ter uma videira frutífera em cada lugar, que vai multiplicar daqui. Nós vamos chegar a 400, 500, 600, nós vamos multiplicar.
Vamos enviar 100 para um outro lugar. Imagina, de repente não tem nada, mas daqui a pouco tem 100 pessoas, começa um prédio com 100 pessoas no Matias lá, de novo. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós não podemos parar, porque nós precisamos levar outras pessoas a ter a mesma experiência que você teve, que eu tive, que nós tivemos, porque Jesus está voltando, e nós precisamos levar o maior número de pessoas a conhecer a verdade do Evangelho e serem transformadas, para fazer parte desse reino. E por fim, uma coisa vai acontecer nessa caminhada, e eu digo para você, eu não posso te esconder isso, muitas vezes, os seus olhos naturais vão olhar para as coisas naturais. Eu sirvo a Deus há 15 anos, e como os nossos olhos podem nos levar à ruína. A Bíblia diz que esse amor, ele tudo pode, ele tudo crê, ele tudo espera, ele tudo suporta e ele jamais acaba. Em 1 Coríntios 13, a Bíblia deixa claro essa conjuntura desse amor. O que esse amor tudo crê? Ele tem paciência de esperar as pessoas mudar, sabia? Teve um irmão que chegou para mim e falou assim: pastor, eu queria muito ficar aqui na igreja com vocês, mas já fazem 3 meses que eu estou aqui, eu ainda fumo, eu não fui liberto do cigarro, e se eu ficar aqui fumando, as pessoas vão falar mal do senhor, da igreja, vão dizer: ah, mas essa igreja aí é só de gente que faz o que quer, então é melhor eu parar um pouco, depois que eu conseguir me libertar do vício eu volto. Falei: não, pode ficar. Mas pastor, vão falar mal do senhor. Eu falei: já falam, só pelo título, pastor, eles já chamam de ladrão, de prevalecido, de tudo. Então assim, um a mais, um a menos, é só mais um na conta, mas eu prefiro que tu fique aqui. Mas por que, pastor? Porque é aqui que tu vai ser transformado, é aqui que tu vai mudar. Aí eu não sei por que cargas d'água, parece que alguém da nossa equipe lá no encontro meio que exortou alguém que estava fumando. Não pode fazer isso aqui. Eu não vi na hora, porque senão ia dar problema. Que como que é gente da lei, que não entendeu a graça ainda. Quando a lei domina a pessoa, ela quer acusar os outros e ela não olha para ele na frente do espelho. Entendeu o que eu estou dizendo? Quando eu vou me olhar no espelho, eu vejo a podridão que essa carne é. E aí, quando eu penso à medida que eu for medido, eu vou medir as pessoas. Então nunca pense que um erro seu vai fazer com que Deus se afaste de você. Nunca. Você foi amalgamado com Cristo, nunca mais Ele vai desistir de você, nunca mais Ele vai se apartar de você, você está unido com Ele para sempre. Então o dia que você errar, corra para Deus. Pastor, eu erro, e se os irmãos me condenar, não são todos, se alguém te condenar, corra para mim, corra para minha esposa, corra para os líderes maduros, porque nós vamos te acolher com amor e graça. Nunca permita ser acusado, porque a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Sabe o que você veio para cá? Fazer parte dessa igreja? Em primeiro lugar, para ser amado. Nós somos a igreja do amor. O diabo vira e mexe, fala que nós não somos, mas nós não damos ouvido para o diabo. Se tem uma igreja que ama a gente nessa cidade, somos nós, é a videira. Se tem gente, eu digo para você, se tem igreja que ama pessoas de verdade, não dinheiro, não cifras, é a videira. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sou pastor da videira, eu conheço o modus operandi da igreja. E qual que é o exemplo disso? As pessoas saem da igreja, depois elas voltam. Só alguém que é amado retorna para casa. Entendeu o que eu estou dizendo? E quando eu estou falando de igreja, não estou falando pastor Juan Pablo, estou falando você também é a igreja. O amor de Deus flui através de você. Eu acho lindo, irmãos, alguns irmãos que nem são líderes de célula, nem são anfitriões, e eles ficam preocupados com os novinhos na fé. Já tem irmãos aqui que me procurou, falou: pastor, eu quero ajudar a consolidar pessoas, tem alguma célula que está passando aperto para consolidar, me coloca eu para consolidar. Isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Nós fomos chamados para ser igreja, para cuidar de pessoas, e é assim que nós vamos ganhar essa cidade para Jesus nos próximos anos. E nos próximos 5 anos nós vamos ter, em nome de Jesus, uma célula da videira em cada rua dessa cidade, para a glória de Deus. Muito amor de Deus fluirá através de nós, muita alegria do Espírito fluirá através de nós, e as pessoas serão atraídas não pela nossa habilidade de fazer coisas, mas pela nossa persistência de amar. Não importa, nós fomos chamados para amar. O amor não é nosso, o amor
Está aqui o Jean hoje. O Jean é um dos nossos líderes de célula. Mas olha, quantos anos ele ficou esperando para ser líder. E nós acreditamos nele. Depois assim, eu te confesso que teve um momento que eu parei de acreditar. Aí outro irmão se levantou, porque é assim, se levantou. Porque Deus, ele vai alinhando as coisas. E depois, no final das contas, ele veio parar na minha célula. E ele me botou na parede e falou assim: pastor, eu achei que eu ia ser líder dessa célula quando veio para cá. Eu falei: mas bonitão, tu achou que ia ser? Falei para ele: tu vai em todos os cultos? Perguntei isso para ele, ele está aqui, ele me confirma isso. Tu participa de todos os cultos da igreja? Todos não. Tá. Tu vai em todas as células? Em todas não. Mas tu é dizimista fiel? Não sou. E na tua cabeça, no fantástico mundo de Bob, tu achava que tu ia ser líder de célula? Seguinte, eu falei para ele, naquele dia: eu sou a tua última esperança nessa célula. Se tu acreditar e cair para dentro, 3, 4 meses tu vai ser um líder. Foi assim? Não. E hoje ele está liderando uma célula. Ele está passando pelo vale da sombra da morte, mas Deus está passando junto com ele. E eu tenho uma palavra, Deus falou comigo essa semana sobre ti. Essa semana Deus mandou te dizer assim: só permanece onde é que tu está, porque a tua persistência vai trazer os frutos. Deus tem se alegrado do teu coração. Demorou muito tempo para tu estar onde está, e às vezes o diabo tem lançado seta na tua cabeça, dizendo que tu não foi chamado, mas tu foi. Deus está dizendo: eu te escolhi, e eu vou mandar o teu povo vai chegar. Deus falou para mim nessa sala essa semana, eu estava orando de manhã, ele falou: fala para ele que eu estou separando o povo dele, que vai andar com ele, que vai ter o mesmo coração que ele, e eles vai ser muita gente, pode esperar. Deus está dizendo: só permanece, porque é assim que Deus faz. Deus, ele que manda, ele que envia as pessoas. Deus tem um povo para cada um, e tem gente chegando a todo tempo nessa igreja. Você já percebeu? Todo domingo tem visitante, toda semana as células estão chegando gente, porque Deus tem urgência em salvar. Pastor, mas tem uns que estão saindo. Seguinte, se é dos nossos, preste atenção, se é dos nossos, vão voltar. Se não é, já vai tarde. Entendeu o que eu estou dizendo? Sério, irmãos, você precisa entender isso. Principalmente você que está convertendo agora, está vindo para a igreja agora. Tem amizades suas que nunca foram seus amigos, e eles vão desaparecer agora. Graças a Deus por isso. Não reclame, levante as mãos para o céu e dê glória a Deus, porque eles não eram seus amigos. Final de semana na minha casa era a turma do churrasco. Comprava 1 quilo de carne e 30 caixas de cerveja. Converti, desapareceu o povo. Que Deus tem os amigos que vinham aqui todo final de semana. Descobri que eu estou na igreja agora, não vem mais ninguém. Não, ninguém é muita gente. Veio voltou um para dizer assim: eu não gosto de igreja, mas assim, eu vejo que está te fazendo bem, continua indo. Nunca mais apareceu também. Então tem pessoas que desaparecem da vida da gente graças a Deus, e tem pessoas que Deus vai colocar para te abençoar e para acrescentar na sua vida. Então cuide os seus relacionamentos. Tem pessoas que relacionam com você por interesse, elas só querem status, elas só querem o que você tem para oferecer. A igreja é muito acusada disso. Só quando eu tenho alguma coisa para oferecer, isso aqui, quando eu não tenho. Como se nós pudéssemos oferecer alguma coisa para Deus, se tudo que nós temos vem dele, amém? Então saiba, o único beneficiado em nós estarmos aqui, somos nós. Deus nos dá tudo pela sua infinita graça, amém? Só você que vai batizar, fique de pé no seu lugar. Quero orar com você agora. Se os anjos da guarda estiverem aqui, queria que você viesse aqui junto com eles. Aleluia. E se o anjo da guarda de algum deles não está aqui, hoje nós vamos cortar as asas e vamos mudar o anjo, porque o anjo da guarda não vem no batismo, daí é o da consolidação, é o anjo da guarda, né? Para mim quem faz a consolidação é o anjo da guarda. É o meu caso. Talvez você está dizendo assim: mas o do encontro é um, da consolidação é outro. Não tem problema. Quem me ganhou para Jesus foi o irmão da Angelita, o Flagner. Quem me consolidou foi o Flávio. Então o anjo da guarda é quem está consolidando. Todos estão aqui, então ninguém vai receber a asinha cortada hoje. Nós vamos orar agora. A primeira oração que eu quero fazer é para que eles possam permanecer. O anjo da guarda vai orar com eles sobre isso, porque nós estamos num caminho,
E esse caminho, ele teoricamente não tem volta, mas alguns, às vezes por causa da pressão, tentam voltar. Nós vamos orar agora para que Deus possa fortalecê-los e eles irem até o final da caminhada. A igreja estenda suas mãos para cá, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos abençoar cada um desses batizandos, queremos declarar sobre eles, Senhor, o teu favor, a tua bênção, a tua graça. Queremos declarar em nome de Jesus que aquele que começou a boa obra na vida deles completará, e eles viverão os seus dias debaixo da tua promessa, do teu favor e do teu propósito. Nós os abençoamos e declaramos espírito de fortaleza, de autoridade e poder sobre a vida deles, sustentará em toda a caminhada, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queria que você subisse aqui, traga eles aqui, por favor. Vamos subir aqui. Eu fiz ali embaixo, mas eu esqueci agora que o nosso palco lá era pequeno, mas aqui dá para botar até umas 50 pessoas aqui em cima, até para testar o palco. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Chega um pouquinho mais para o meio aqui. Aleluia. Eu queria que todos vocês que vão batizar, você colocasse a mão no seu coração e falasse assim comigo: eu creio que Jesus é o Senhor da minha vida, que a partir de hoje eu vivo em novidade de vida. A minha vida é para servir a Deus e a minha igreja. Eu quero viver todos os dias para manifestar o reino de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você ainda quer batizar? Sim? Depois da palavra? Amém? Esse é o seu desejo? Então nós vamos se ajeitar agora. Quem não está pronto, os servos arrumaram um lugar onde os homens e as mulheres vão ter que se trocar. Então tá. Então ajuda no descer aqui. Quem precisa trocar? Oi? E vai molhar a lembrancinha? Eu não entendi, desculpa. Agora? Não é melhor depois? É melhor depois do batismo, porque como é que eles vão entrar? Vai molhar tudo a lembrancinha. Então levem, os anjos da guarda vão acompanhar até a volta do batismo. Levem eles para trocar de roupa quem precisa, quem não precisa já pode ficar, porque eu preciso. Amém? E nós vamos fazer o momento do batismo então agora. Quem precisa trocar de roupa, corre lá. O anjo que vai entrar também já vai lá. E o louvor? Quer que eu cante aqui? Quer que eu cante o louvor ou vamos cantar alguma coisa? Não, vai ser mecânico, o pastor pediu. Ah, então pode Dançar na chuva. Dançar na chuva. Cadê a câmera? Os caras são trilhos, os caras falavam pra dar lembrancinha antes, a Samira falou e agora disse que não. Da lembrancinha? Não sei o que ela falou pra dar antes, eu não entendi. Não entendi isso, não entendi como se entendi. Eu acho que a equipe da decoração do guarda separou alguma coisa. Cadê a câmera lá?
Som. Obreiro Evandro. Tô com louvor, hein? Sobe com a banda. Hã? Ele não tá pegando o som mecânico. Amém, irmãos? Já tá. Gabriele. Gabriele de Almeida. A Gabriele de Almeida. Essa é atualizada. Som. Vai morrer! Vai morrer! Emily Lopes. Emily Lopes. É, no final a gente entrega ali. Vai tirar foto. Lucas Daniel. Vai morrer. Antônia Vitória. Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer! Vai morrer!
Aleluia. Amanda Gomes. Lucélia. Contigo. O Lucas não tá? Não chamou o Lucas. Nem o Kevin não tá também. Nem o Kelvin. Kelvin. O Kevin pode chamar. Esse aqui chama. Kevin. Kevin Ferreira. Vai morrer, 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 vai morrer. Valdir Matos. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aleluia! Kevin Ferreira. Kevin Ferreira. Quer falar alguma coisa depois? Não quer falar alguma coisa depois? Terminou? Aham. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Aleluia. Amém, irmãos, nós estamos encerrados. Nós vamos fazer a entrega dos certificados para todos os batizandos. Pegue com o Giovanni Brojoskovski aqui. Aí você pode pegar o certificado, tirar foto com a sua família. Temos uma decoração aqui para você tirar foto. Estamos encerrados. Tenha um final de sábado abençoado. E amanhã, às 19 horas, temos a nossa celebração. Vem estar conosco. Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Lembrando que amanhã começa o Domingo Kids. Traga os seus filhos, vai ser uma grande bênção. Convide as crianças, vai começar o culto dos kids amanhã.